Fala, meus queridos, tudo bem? Seguinte, hoje eu vim gravar esse vídeo aqui, né, para responder algumas questões que eu acredito que quem já conviveu comigo no passado ou que convive agora, né, que acabou ficando por um tempo sem resposta, né? Mas eu acredito que com esse vídeo agora vai ter a resposta, né, que tanto estava buscando, né, anteriormente. Então hoje eu tenho 21 anos de idade, hoje. E agora eu sei, né, que eu tenho autismo, né? Autismo nível 1. Eu descobri isso, né, já com 21 anos de idade, depois de adulto, né? Depois de muitas perguntas assim que eu tinha sem ter uma resposta clara, sem ter um direcionamento claro, né, do que acontecia comigo, por que eu era daquele jeito, coisas que aconteceram na época de colégio, na época do trabalho, agora na época da faculdade. Muitas coisas, né, muito do meu senso de agir, do meu jeito de agir, eu não tinha resposta e não sabia o que era. Até quando eu comecei a ter prejuízo real em questões de trabalho, relações sociais, né, coisas simples que começaram a empacar a minha vida, né, como possivelmente empaca a vida de outras pessoas que têm o transtorno, mas ainda não sabem. Daí, dito isso, eu fui buscar ajuda médica, né. Aí eu passei por todo um processo neuropsicológico, que é o que eles fazem para determinar se a pessoa tem esse tipo de transtorno ou não, né? São vários testes cognitivos, né, que os médicos fazem, né? São um monte de consultas assim. E aí no final disso eu recebi o meu laudo médico atestando que eu tenho autismo nível 1, né? O autismo nível 1 é o tipo de autismo leve, né, por assim dizer. E você deve estar pensando como é que isso afeta vocês, né? Como é que isso afetou quem já conviveu comigo, quem ainda vai conviver comigo, ou quem convive comigo atualmente. Muito do meu senso de agir, do meu jeito, né, é dado esse transtorno, né? Por exemplo, né, piadas, né? Quem é que não gosta de ficar fazendo piada entre amigos, enfim? Muitas dessas piadas, né, por conta do meu transtorno, eu não entendo. Porque o meu transtorno faz com que eu leve tudo muito ao pé da letra, sabe? Então, muitas vezes, no trabalho, no colégio, ou em N situações, né? As pessoas vinham brincar comigo e eu não entendia aquilo como piada, eu encarava aquilo lá como verdade, né? Eu me ofendia, às vezes, de verdade, né? Isso já empacava, assim, no meu relacionamento com as pessoas, né? Essa questão das piadas ali, né? Nossa, às vezes no trabalho... Claro, a gente que trabalha em escritório sabe, muitas vezes a gente tem a cultura de dar apelido pros colegas, enfim, né? Eu muitas vezes não conseguia entender esses apelidos, né? E ficava, né, aquele clima estranho, né? Não conseguia interagir com as pessoas direito. Isso desde a época do colégio, né? Uma coisa que eu sempre tive dificuldade de entender as intenções das pessoas, né? Assim, sabe, de poder me comunicar, né? Eu tinha muita dificuldade na questão da fala também. Agora que eu consigo falar um pouco melhor, né? Mas antes a minha voz era muito fanha, sabe? Eu gaguejava demais. Eu falava muito palavra errada, sabe? Isso foi mudando com o tempo porque eu fiz curso de oratória, né? Eu fui buscando me desenvolver ao longo do tempo. Mas se não, antigamente era assim, sabe? Eu não saberia estar fazendo esse vídeo que eu estou fazendo hoje, né? Se não fosse pela questão do curso, que me ajudou muito. E quando chegou na época do trabalho, né? Depois do ensino médio, né? Começa a ter as famosas confraternizações de final de ano. E eu nunca gostava de ir nessas confraternizações, né? Inclusive, o pessoal que está assistindo esse vídeo, né? Possivelmente vai entender. Por quê? Porque confraternizações tem barulho, tem muita luz. Ah, mas o que que tem, Bruno? Tem muita luz, tem muito barulho. Para quem é autista, barulho muito alto causa irritação, causa ansiedade, entendeu? E eu sempre, pra vocês terem noção, eu chegava a passar até mal, ficar tonto às vezes, né, com muito barulho, quando era som de caixa de som, sabe, som de barulho de escapamento de moto, eu chegava a ficar tonto, sabe, com a visão turva, né, por conta do barulho, né. Só que eu nunca sabia o porquê daquilo, eu achava que talvez fosse alguma frescura, né, a gente sempre tem essa questão de achar que tudo que a gente tem é frescura, que não é nada, que é só ansiedade, mas não, tinha o transtorno já agindo aqui na minha cabeça. Por isso que muitas vezes, né, quando eu tive oportunidades no trabalho para ir em festas de confraternização, né,
por mais que as pessoas fossem legais, assim, pessoas fossem muito gente boa, eu sei que eram pessoas muito gente boa, que queriam o meu bem, né? Queriam que eu participasse, que eu me envolvesse. Pra mim era muito difícil, porque eu não tinha uma memória de como conseguir interagir com as pessoas direito. Isso é uma característica de quem é diagnosticado muito tarde, tem um diagnóstico tardio, de ter essa deficiência em conseguir interagir no futuro, sabe? Porque quando a pessoa é diagnosticada ainda quando criança, né, ela ainda tem todo um acompanhamento com médicos, com psicólogos, e eles ajudam a pessoa não só a desenvolver a parte da fala, que é o que mais o autismo impacta, na parte da percepção também, perceber as intenções das pessoas, né? E também na parte essa parte de interagir, de fazer amigos, enfim, de estar saindo para lugares, conseguir se adaptar melhor ao barulho, à diferença de luz, aos ruídos, né? Quando você é diagnosticado ainda criança, ainda é muito mais fácil. Agora, quando você recebe só o diagnóstico depois de adulto, é muito difícil mudar esse tipo de situação. O que a gente pode fazer é tentar uma terapia, porque não existe um medicamento comprovado que consiga, né, suprimir esses efeitos assintomáticos que eu sinto. Então, hoje eu venho trabalhando para conseguir ter uma comunicação melhor. Esses vídeos, né, são uma dos jeitos que eu encontrei de poder expressar minha opinião, poder trazer um pouco da minha voz para as redes, né, que é o que eu já queria fazer há um certo tempo, mas nunca tinha a pretensão, a coragem, nunca achava que eu era capacitado para fazer isso. Mas, né, com o passar do tempo a gente vai desenvolvendo isso, né? Não é porque você talvez foi diagnosticado com autismo na vida adulta que você ainda não pode se desenvolver. A gente tem muito exemplo de pessoas ali que hoje, nossa, fazem grandes feitos sendo autistas, né? Porque a gente pode ter essa dificuldade comunicativa, essa dificuldade de interagir com os outros, mas a gente tem uma capacidade de hiperfoco muito grande. Por exemplo, eu me dou muito bem em atividades que eu gosto. Atividades que eu consigo ter um bom desempenho são atividades que eu domino, né? Que eu faço muito bem. Então, sabe, atividades mais automáticas, atividades que estão dentro do meu nicho, do que eu gosto de trabalhar, né? São atividades que nós, os autistas, né, a gente consegue executar muito bem. A gente pode ter dificuldade para falar com as pessoas, né? Mas a gente consegue, né? Tá interagindo muito bem, tá fazendo as nossas atividades muito bem, né? Se a gente tiver um bom desenvolvimento, um bom acompanhamento médico, né? Então é por isso, né? Você que já conviveu comigo, ou que talvez vai conviver no futuro, ou tá convivendo agora, né? Eu espero que talvez eu tenha esclarecido um pouco, né, das respostas que tenham ficado pendentes de por que certas atitudes minhas talvez causavam dúvida, poderia talvez ter sido confundido com grosseria, porque muitas vezes as nossas atitudes elas são confundidas como atitudes grosseiras. Só que não é assim, sabe? Por exemplo, muita gente às vezes reclama de eu enxergar outras pessoas na rua e não cumprimentar. Eu faço isso não é por maldade não, sabe por quê? É porque eu tenho dificuldade de reconhecer as pessoas na rua, entendeu? O meu cérebro demora um pouco mais para conseguir se ligar das coisas. Não, é aquela pessoa, sabe? Porque as pessoas mudam, às vezes, rosto, deixam de usar óculos, mudam o cabelo. E o meu cérebro ele sempre grava a imagem daquela pessoa, né? Então, quando a imagem dessa pessoa muda, para mim, se torna um pouco mais difícil de conseguir reconhecê-la na rua. Então já fica a dica aí, se você uma hora me vê na rua, me dá um oi, né, e eu não responder, não é por maldade não, é porque o meu cérebro age dessa maneira. Esse é o meu funcionamento, tá? Muitas vezes eu acabo respondendo alguma piada meio que assim no susto, sabe? Às vezes de uma maneira muito direta, as pessoas confundem com grosseria, com frieza. Só que não é grosseria e frieza, é só o meu funcionamento. O jeito que nós, os autistas, funcionamos. Inclusive, se você pesquisar nas redes, vai ver muitas pessoas que relatam a mesma coisa, né? Principalmente no trabalho, né? As pessoas têm uma certa dificuldade de conseguir compreender, né, como que um autista se comporta. Como na verdade a gente é normal, como a maioria de todas as outras pessoas. A gente só tem esse viés, né, dessa dificuldade de compreender certas coisas, né? E essa dificuldade comunicativa, que é o que mais impacta a gente.
E por que que é importante a gente se conhecer, conhecer como é que funciona a nossa cabeça, não só para ter sucesso no trabalho, essas coisas, né, mas para a gente ter qualidade de vida, né. Eu passei a ter muito mais qualidade de vida quando eu recebi o meu diagnóstico, né, quando eu fiz a minha CIP-TEA, que é o documento oficial do autista, que garante os meus direitos como uma pessoa PCD, tem esse lado dos direitos ali também, mas acima de tudo de você poder explicar para as pessoas que não é grosseria, sabe? É só o seu jeito de funcionar, o seu funcionamento. Então você tendo esse conhecimento, você, a sua família, as pessoas que estão ao redor, esposa, namorado, irmão, enfim, namorada, esposa, vão ter um conhecimento melhor de como lidar com você, de saber, bah, aquela situação pode ser que não seja tão boa para ele, convidar ele para isso talvez não seja tão bom, bah, fazer aquela piada com ele talvez não seja tão legal, porque ele não consegue entender, entendeu? Então, assim, você tendo esse conhecimento, você garante muito mais qualidade de vida para você, sabe, para sua família. E para isso, né, se você suspeita de alguma coisa na sua vida talvez não faça sentido, nem que seja coisas recentes, podem ser coisas lá de trás, sabe, do colégio que você não tinha dificuldade para fazer amigos, às vezes você tem muitas perguntas do seu passado que ainda não foram respondidas, sabe, que ainda estão sem resposta, você pode estar buscando um atendimento médico, tá? Esse atendimento é acessível para todos, né? Para que você possa conhecer a sua mente, você conhecendo a sua mente, você pode estar evoluindo ela para você conseguir ter uma vida melhor. Não só para você, mas para as pessoas que também estão ao seu redor, tá? Então, basicamente é isso que eu queria dividir com vocês, né? A descoberta do meu autismo nível 1, né? Aos 21 anos de idade. Espero que isso tenha trago um pouco de luz para vocês sobre esse assunto, sobre a importância da gente identificar esses transtornos e poder estar cuidando deles, tratando eles não como doenças, mas como apenas condições que algumas pessoas têm que tornam elas um pouco diferentes, mas não tornam elas pessoas, né, ruins, pessoas grosseiras ou mal educadas, né? Apenas pessoas, né, que precisam de um nível de adaptação diferente para conseguir ter uma boa vida, né, junto com vocês, tá? Então é isso aí, pessoal. Um beijo.